Fala galera, Brian Souza na área. Nossa aula de hoje é de taxa de juros, taxa Selic. Mas não só de taxa Selic, a gente está estudando política monetária. Então a gente vai ver o que é a taxa de juros e como ela é importante para esse controle de inflação, tá? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. Então, é ela que vai nortear praticamente tudo que a gente for conversar em relação à taxa de empréstimo, à taxa de financiamento e também ali nas principais aplicações financeiras. E é exatamente por ela influenciar empréstimo, influenciar financiamento, influenciar investimentos, que ela acaba sendo o principal instrumento da política monetária, tá? Então, aqui a gente já viu que a Selic é a taxa básica de juros da economia e que ela é o principal instrumento da política monetária. Até aí nada novo, que eu já tinha dado esse spoiler para vocês na aula passada. Mas o que é a Selic de fato? A taxa Selic, ela representa uma taxa de juros que ela é apurada nas operações de empréstimo de um dia entre as instituições financeiras realizadas com títulos públicos federais. O que acontece? A gente tem até uma aula aqui já no canal falando sobre CDI, tá? Sobre CDI, que é bacana que você veja. Os bancos, eles realizam operações diárias entre si para ter o controle de caixa, tá? Professor, preciso saber disso agora para entender Selic? Não, você só precisa saber que os bancos fazem operações entre si diariamente. E eles utilizam, na grande maioria das vezes, como garantia para essas operações, títulos públicos federais, tá? Títulos do governo, títulos do Tesouro. E nessas operações se cobram juros, porque o banco vai cobrar juros de ouro, porque o banco sempre quer lucrar. Então, é dessa taxa que surge a taxa Selic. Bacana? Então, o que você precisa para a tua prova? Saber que a taxa Selic ela é oriunda de operações de empréstimos de um dia. Esse tema aqui, tá? Exatamente assim, caiu no concurso que teve agora, no início de 2022, do BASA, do Banco da Amazônia. Então, é algo muito presente essa nomenclatura, que é operações de empréstimos de um dia, tá? E falando, né, em nomenclatura, em termo, por que chama taxa Selic? Tá? Por que chama taxa Selic? Isso tem um motivo. E acredite se quiser, existem, na verdade, três Selics. Poxa, Brian, três Selics complicou agora. Não, não complicou, não. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa essa palavra Selic, né? Selic ela é uma abreviação. É a abreviação para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, a Selic ela é um ambiente virtual onde são liquidados e custodiados os títulos públicos federais. Cuidado, a Selic só liquida e faz a custódia de títulos públicos. Se cair na tua prova que ela faz liquidação ou custódia de título privado, tá errado, tá? A banca adora fazer essa pegadinha. Selic cuida de títulos públicos. E como a taxa Selic ela surge das operações feitas com título público, nada mais justo do que dar o nome de taxa Selic, né? Porque todas as transações passarão pelo sistema Selic. Então, beleza. Selic é o sistema em si. E o que é a taxa Selic meta? É aquela taxa definida pelo Copom, tá? Então, a taxa Selic meta que é o verdadeiro instrumento de política monetária. Só que existe mais uma, tá? Que é a taxa Selic Over. Essa taxa Selic Over, eu gosto de chamar ela de taxa real, tá? Por quê? Porque a taxa realmente que é aplicada na prática. É a taxa que surge de uma média ponderada das operações realizadas no sistema Selic. Então, diariamente, tem várias transações dentro do sistema Selic com títulos públicos federais.
e é a taxa média ponderada dessas várias operações que surge a Selic Over, tá? De forma bem simples, tá? Só para vocês entenderem. Hoje a gente tem uma taxa Selic na faixa de 11,75. Esse 11,75 que você vê é a taxa Selic meta, foi a taxa Selic definida pelo Copom. A taxa Selic Over, ela sempre vai ficar um pouquinho abaixo, por exemplo, uns 11,72, 11,73, porque é sempre negociado um pouquinho abaixo da Selic meta. Porque meta, lembra um teto, né? Meta não pode passar disso e tem que ficar próximo disso. Então, essa relação da taxa Selic meta com a taxa Selic Over, tá bom? Mas vamos lá, que a gente precisa entender como que isso impacta o controle da inflação, tá? Você já sabe o que é Selic, você já sabe quais são as 3 Selics, mas, pô, como que isso influencia na política monetária, tá? Política monetária tem a ver com controle de liquidez, com controle de inflação. A gente conversou muito sobre isso na última aula, tá? Se você não viu a aula de introdução de política monetária, entra na playlist e vê que a gente falou muita coisa importante, tá? Então vamos ver aqui o que acontece quando o Banco Central ele reduz a Selic. Então o que acontece quando o Banco Central reduz a taxa de juros? Para o banco, fica mais barato captar dinheiro, porque o banco, ele paga, né? O custo dele é muito parecido com a taxa de juros. A gente viu nessa aula que a taxa de juros impacta o investimento. Então, investimento é quando o cliente coloca dinheiro no banco e o banco coloca para ele. Se a taxa de juros está menor, o banco vai precisar dar menos dinheiro para esse cliente. Então, se está mais barato para o banco pegar dinheiro, o banco ele pode reduzir as taxas de juros aplicadas em empréstimo e financiamento. Então, reduziu a taxa de juros, vai ficar mais barato para você pegar um empréstimo ou para você pegar um financiamento. E aí, o que acontece? Se está mais barato, mais pessoas buscam crédito nos bancos, mais pessoas querem financiar seus carros, financiar suas casas, empresas querem pegar dinheiro para expandir os seus negócios. Então, isso vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de dinheiro circulando. Opa, aqui está errado, tá, gente? É um Nzinho. De dinheiro circulando na economia. Se tem mais dinheiro circulando na economia, isso significa que vai ter um impulso ao consumo. Tá? Então, mais pessoas pegando dinheiro, mais pessoas consumindo. O que isso gera na economia como um todo? Esse movimento de redução de taxa de juros tende a aquecer a economia. Por que tende a aquecer a economia? Porque teve aqui o impulso do consumo, né? Mais gente comprando, a empresa vende mais, a empresa vendendo mais precisa contratar mais gente com emprego, mais gente consumindo e vai tendo esse efeito positivo de bola de neve. Só que aí o que acontece? Ah, então vamos abaixar sempre a taxa de juros. Só que o que acontece? Quando você coloca muito dinheiro na economia, você aumenta a liquidez. E se você aumenta a liquidez, você aumenta a inflação. Então, redução de taxa de juros, aumento da inflação. Bacana? E a gente tem aqui o cenário contrário, tá? O que acontece, que até o momento que a gente vem vivendo hoje, né? O que acontece se o governo aumenta a taxa de juros? Se aumenta a taxa de juros, vai ficar mais caro para os bancos captarem dinheiro, porque agora o banco paga mais para quem coloca o dinheiro lá em investimento. Então, se o banco ele está pagando mais caro pelo dinheiro, o banco vai ampliar a taxa de juros, né? Estou pagando mais caro, vou cobrar mais caro. Se os empréstimos estão mais caros, você concorda comigo que menos pessoas vão buscar empréstimo? Pô, eu quero pagar mais barato. Se está muito caro, eu não vou pegar empréstimo. E se menos pessoas, menos empresas estão pegando dinheiro, a quantidade de dinheiro circulando é menor. Se menos pessoas têm dinheiro, a gente vai desestimular o consumo. Então, o que acontece?
Esse movimento ele tende a enfraquecer a economia, porque se menos pessoas compram, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, as empresas vão demitir. Se as empresas demitem, menos pessoas têm dinheiro. Então, gera esse efeito negativo. Mas, em contrapartida, diminui a liquidez no mercado e provoca a redução da inflação. É por isso que a taxa de juros não pode ser muito alta. É por isso que a taxa de juros não pode ser muito baixa. O Banco Central ele tem que fazer esse controle para que ele consiga fazer com que a economia funcione de maneira adequada e que a inflação não fique muito grande. Por isso que tem cenários onde o Banco Central aumenta a taxa de juros e tem cenários que o Banco Central diminui a taxa de juros. Beleza? Então a gente entendeu o que que é a taxa Selic e como que o aumento ou a redução impacta na política monetária, impacta na economia como um todo. Vamos ver se realmente a gente entendeu isso? É aquela hora da gente fazer a nossa questãozinha, tá? Então, aí você já sabe como funciona, né? Você dá um pause no vídeo, tenta aí responder e volta. Beleza, vamos lá. De agosto de 2016 a março de 2018, a taxa Selic ela foi reduzida, tá? Então ela caiu de 14,25 na época para 6,50. Essa taxa chegou a ser até menor, né? Essa taxa ela chegou num período de ser 2%, né? A menor taxa de juros do Brasil. Mas não é isso que a questão está falando, tá? A questão está falando de redução nesse período, que foi de 14,25 para 6,50. O que descontar da inflação anual significou a maior convergência entre taxas de juros reais brasileiras e internacionais. Tendo em vista a determinação da taxa de juros básicas de curto prazo num país que adota regime de metas de inflação, como o Brasil, os dois fatores que justificam a contínua e significativa redução da taxa foram, né? Então, o que que acontece? Ele está te afirmando que teve a redução da taxa Selic e que essa taxa, né, que essa redução de taxa Selic, ela teve relação com a meta de inflação, porque o Brasil tem esse sistema de meta de inflação. Então, o que que aconteceu para fazer essa redução? Vamos lá. Letra E. A queda da inflação do consumidor, ao consumidor e o baixo nível de desemprego no Brasil. A queda da inflação, né? Se a inflação ela está muito baixa, você até pode fazer a redução da taxa de juros, tá? Você até pode fazer. Só que você geralmente faz essa redução da taxa de juros para estimular a economia, né? Para estimular a economia. Só que na letra B ele fala, na segunda parte da questão ele fala, o baixo nível de desemprego no Brasil. Então, se o Brasil tivesse com um baixo nível de desemprego, significa que a economia estava aquecida, né? E se a economia estava aquecida, não precisava da redução da taxa de juros. Então, a letra A, ela está errada por conta dessa segunda parte, tá? Vamos lá. Enorme volatilidade do Ibovespa. O Ibovespa é o mercado de ação. O mercado de ação ele tem alguma coisa direta a ver com política monetária? Não tem, tá? Não tem. O ambiente de incerteza nos mercados globais. Isso daqui a gente vai estudar quando a gente falar de taxa de câmbio. Tá? Esse ambiente de incerteza em mercado global tende a puxar a taxa de juros para cima, tá? E não para baixo. Mas aqui você matava só com essa parte da volatilidade do Bovespa, que não tem nada a ver. Tá? Letra C. Rápida recuperação em curso da economia brasileira. Se a economia estivesse se recuperando, significava que ela estava aquecida, então não precisaria reduzir a taxa. Então, por conta disso daqui, a gente já pode descartar, tá? Significativo crescimento econômico doméstico, ou seja, crescimento econômico doméstico seria que a economia do Brasil estava crescendo. Não, porque se a economia do Brasil estivesse crescendo, novamente, não seria necessário aquecer a economia, não seria necessário reduzir a taxa de juros, tá? E letra E, convergência das expectativas da inflação para as metas da inflação anual.
Ou seja, o que ele está falando aqui? Inflação controlada. Então, a inflação está controlada. Se a inflação está controlada, eu não preciso aumentar a taxa de juros. Eu posso reduzir. Tá? Então, até aqui, eu tenho a questão que eu posso reduzir, que não vai comprometer a inflação. E a segunda parte, os níveis elevados de capacidade ociosa da economia do Brasil. Então, o que é essa capacidade ociosa? Muita gente querendo produzir, querendo trabalhar e não tendo vaga. Opa, então aqui eu preciso aquecer o mercado. Então, se eu preciso aquecer o mercado e eu posso reduzir a taxa de juros, eu vou reduzir a taxa de juros para isso. Então, a alternativa correta, letra E. Beleza? É assim que aparece em questão de política monetária na tua prova. Meio elaborado? Meio elaborado. Mas com o que a gente viu, dá para resolver tranquilo, tá? Mas lembre-se, você sempre vai precisar pegar o conhecimento e aplicar com interpretação e com um pouquinho de raciocínio lógico. Beleza? Então é isso, gente. Sempre avisando, né? Para quem quiser ter uma preparação aí mais robusta para o concurso da Caixa, para o concurso do BRB, eu recomendo aí o Manual dos Bancos, primeiro link aqui da descrição, tá? Uma aula um pouco mais longa, mas com muita informação. Espero aí que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.